Olá! Olá, já apareci Tudo por aí? bem? Já? Muito Pra mim, bom. tá tudo bem? Tá me ouvindo? Ouvindo bem, vendo bem? Você me Ah, ouve então bem? ótimo. Sim, tudo ótimo. Seja Maravilha. bem-vindo, obrigada Imagina, obrigado você pelo convite. por estar aqui Adorei. com a gente. Um assunto tão legal, né? Tão importante, assim, nessa época de pandemia, que a gente tá tudo meio maluco, Muito. enfim. E aí casou, deu certo, e eu falei, meu Deus, é ele que tem que falar com a gente. Ah, que massa. Fico feliz. Muito feliz com o convite. Gente, só para então apresentar o Cassim, na verdade a gente se conhece por um gosto em comum, que é o Sim. Bon Jovi, e foi um acaso, assim, porque ele conheceu meu marido, na verdade, que falou de mim, e Foi. aí o negócio andou, né? E ele tem uma banda que é a These Days, que é a banda oficial do Bon Jovi aqui no Brasil. Isso é muito chique, né? Eu acho que Isso é é muito muito chique. chique. Muito legal. E, além disso, ele criou um programa para meditação com as crianças. E é esse o ponto que a gente vai falar aqui primeiro, depois a gente conta essas outras coisas que são muito legais também. Mas eu queria que Uhum. você contasse, porque eu li um pouquinho, né, do que é o programa, de como ele foi criado. E o Cassim, Uhum. ele tem dois filhos, quer dizer, três, mas dois bem pequenininhos, que são 7 Sim. anos, né, os gêmeos. Isso. Vamos fazer 7 agora em outubro. Então, e aí por Exato. conta deles que surgiu, olha a Maitê enfiando a mão aqui, por conta deles que surgiu toda essa história. Então conta pra Sim. gente como é que foi isso. Pode falar. Legal. Galerinha, deixa eu pedir para vocês que estão assistindo a gente aqui, clica naquele aviãozinho que tem ali embaixo, compartilha a nossa live, avisa as pessoas que você acredita que podem se... Olha que lindão aí, tudo bom? Avisa as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa live. Nós vamos falar sobre meditação para crianças, música e Bon Jovi também. Né? A nossa audiência, Sim. né, Karina, gosta muito de Bon Jovi, né? É impressionante. Toda vez que eu falo dele aqui, as meninas ficam loucas. E o mais engraçado é que elas acham que eu sou muito miglis dele. Eu acho isso sensacional. Podia ser, né? Podia ser. Podia, né? Mas tudo Mas, bem. pois é. Então, galerinha, compartilha, clica no aviãozinho, compartilha com essa lista. Quanto mais pessoas na nossa live, mais legal vai ficar. E vamos lá, então, vamos falar um pouco sobre a meditação para criança. Surgiu realmente, Karina, de uma maneira, vamos dizer assim, inusitada. Como eu toco e canto, naturalmente, a música é presente na minha vida em tudo. A minha voz é presente em tudo. Seja cantando, seja, enfim, fazendo alguma palestra, ou falando para as pessoas sobre meditação, nos atendimentos de mentoria, de coach, seja o que for. Então a minha voz sempre esteve muito presente, minha voz. E Tá. aí eu comecei a meditar, quando eu descobri a meditação, e eu vi o benefício. Né? Eu sou muito agitado, ou melhor, eu era muito mais agitado, a cabeça não parava nunca, dormia poucas horas por noite, e eu percebi na meditação uma mudança mesmo, um estado mental. Falei, nossa, isso realmente funciona. Achei que era conversa para boi dormir, né? E Sim, se for, que bom, né? Porque o boi dorme também, é bom dormir. exatamente. Relaxar. E relaxa, descansa e dorme. Então, a meditação trouxe benefícios para mim, aí eu comecei a narrar as meditações para o John e para a Laila. 2017, 18, eles estavam com 4, 5 anos ali. Bem Então, pequenininhos. bem pequenininhos. Narrando a meditação para eles, eu percebi que eles dormiam de uma maneira assim mais rápida, dormiam mais fácil, acordavam menos durante a noite. E eu fui notando durante o dia que eles ficavam menos agitados. Gênios, imagina, né? Natural que eles têm umas discussões, umas briguinhas ali, né? Opa, imagina duas Maitês aqui. Meu Deus. Imagina. Abençoa, Senhor. É, né? Então eu notei que eles estavam ficando cada vez mais tranquilos e tudo mais. Falei, pô, esse negócio funciona, esse negócio é bacana. Como eu sempre viajei para fazer show, fim de semana, por conta da banda, cada fim de semana num estado diferente, eu não estava lá. Minha esposa falava assim, nossa, que falta que faz aqui a meditação para eles dormirem, ter acordado até tarde e tal. Eu falei, olha, eu vou gravar um áudio de meditação pelo celular e tal e colocar para eles ouvirem. Então a primeira vez foi um teste, eu coloquei um áudio de celular, gravei, coloquei para eles ouvirem, deu certo. Eu falei, olha, eu conheço estúdio, eu sei como funciona essa questão de gravação de voz, de gravação de música e tal. Fui pesquisar sobre ondas Hertz, eu descobri que tem um universo em volta das ondas Hertz, benefícios, algumas ondas específicas, gama, teta, delta, algumas ondas específicas, relaxamento mental, atividade, foco. Aí pesquisando isso, encontrei as ondas mais, que dariam mais resultado na meditação e gravei a minha voz por cima. E aí eu passei a ter áudio de meditação com a minha voz. Quando eu viajava, minha esposa colocava áudio para eles Uau. ouvirem. E funcionava da mesma maneira, eles tinham o mesmo impacto. Personalizado para eles.
Totalmente, totalmente. Falei, olha, eu sei que eles gostam de ouvir, e eu inventava muitas historinhas, né? Com a base que eu tenho Tá. de hipnoterapia, de PNL, eu sei alguns caminhos, algumas palavrinhas mágicas, entre aspas. Então, eu ia guiando a história e criando na hora. Até um dia que ela pediu Tá. assim, eu queria uma meditação de unicórnio. E o John, eu quero Uau! uma de dinossauro. Tô devendo essas duas meditações para eles, mas ainda vou escrever. Que Porque, olha, fofos! se a criança se interessa por unicórnio ou por dinossauro, ela gosta daquilo, ela vai desenvolver um foco quando ela estiver ouvindo aquela história. Sim. E aí, a história, através dessa condução da meditação, pode trazer para eles ali um estado de foco, que é o que a meditação pede. Estado de foco. Você fica concentrado por um tempo naquilo. E é Sim. legal, né? Ouvir a demanda da própria criança, no que ela gosta de ouvir. Tô devendo essa E, meditação para eles, ainda vou escrever. e é engraçado, porque é uma coisa que a gente. Assim, eu, por exemplo, como eu já até te contei, né? Eu já fiz alguns tipos de meditação guiada, mas todas para dormir. E eu durmo Aham, assim, na metade eu já não lembro o final, porque eu fui mesmo, sabe? Mas legal. para criança é uma coisa que a gente tem uma dificuldade, né? Para adultos já é Tem. difícil entrar, assim. Então é É. legal ter uma coisa voltada para elas e que funcione, justamente para ter esses benefícios e tal. Porque a gente pensando assim, você fala, meu, não vai dar, não é possível. É, esse é o pensamento inicial mesmo. O adulto, mente agitada, que nunca Sim, meditou, que vai conhecer a meditação ali com 30, 40 anos, realmente tem uma dificuldade. sim. E é natural essa dificuldade. Você fala, olha, como é que eu vou me concentrar? Ah, eu fui meditar e um monte de pensamento veio à minha cabeça. Natural, né? Os pensamentos, eles Desconcentra, né? chama atenção, é um desvio mesmo. Mas é Uhum. natural, né? A meditação ela não vai trabalhar para zerar a tua mente. Não tem como zerar. Você É que você vai fala assim, não posso pensar em acalmar. nada, não posso pensar em nada. Aí de repente você já tá pensando em Já um está monte de coisa. pensando em não pensar em nada. Exato. Então, o grande barato do estado meditativo é você acalmar, focar na respiração, de repente você foca no batimento, focar em uma coisa só, seja a respiração ou nos batimentos cardíacos, e você começa a estar presente ali. Ó, eu espero estar saindo. Deu uma queda? Voltou? Voltou. Tava meio travadinho. Voltou, Você voltou. tava falando da respiração. Tá. É, então você está focado na respiração, você está naquele momento, enquanto você está puxando o ar, enquanto você está soltando o ar, foi um ciclo. Poxa, mas passou 2 segundos. São vários ciclos de 2 segundos. E aí a gente medita. E tem, assim, uma idade para começar? Pelo seu estudo, você acha que tem uma idade? Por exemplo, a Maitê está com 2 anos. Se eu coloco uma coisa mais Uhum. lúdica, mesmo que ela não acompanhe, aquilo no inconsciente dela acaba entrando? Tem duas maneiras. O ideal é quando a criança já entende o que a gente fala. Porque como a Tá. meditação guiada, ela tem que realmente entender a linguagem para poder seguir com você ali, né? Então, um Sim. bebê, por exemplo, ele não vai conseguir fazer uma meditação guiada. No entanto, como o exercício é um exercício de foco, dá para você fazer uma brincadeira com uma criança para poder exercitar essa meditação, vamos dizer assim. Então você pode, desde um brinquedo, de repente, se você pega um brinquedo, leve ele para um lado, a criança está olhando, leva para o outro lado, a criança está olhando, ela estava naquele estado totalmente presente. Então Sim, você está ela. criando nela uma gaveta mental ali que diz, olha, eu consigo me concentrar em uma coisa, eu consigo me acalmar em uma coisa. Logo quando ela Uau. estiver alfabetizada ou entendendo, né, a linguagem completamente, você faz a meditação guiada, ela vai 100% na meditação, porque ela começou quando era um bebê a prestar atenção, a estar presente. Então, A entende se como é conectar naquele momento ali e se conectar mesmo com aquilo que está Uhum. acontecendo, né? E é um processo de construção. Então, começa prestando atenção numa brincadeira, depois começa ouvindo um tipo de música. Tem muitas músicas hoje, inclusive no YouTube, tem algumas no meu canal. Fundo musical, sonzinho de chuva, som Legal, do depois a mar. gente fala dele aqui. Esse fundo musical, ele coloca as crianças prestando atenção em alguma coisa. Então, se tem um som calmo do mar, se tem um som de harpa, um som da floresta, passarinhos e tudo mais. A criança está prestando atenção naquilo e ela já está colocando a mente dela no Sim, estado de relaxamento. Diferente, que está diferente para uma legal. televisão, assistindo um programa. Ou pior, Um né? Às vezes a desenho. gente erra, natural confundir, a gente errar enquanto o pai está aprendendo o tempo todo. Mas você põe na TV um desenho para a criança dormir ou relaxar, é muito Não vai. estímulo, é muita luz, é muita história, é muito Cor. barulho, É. cor, atrapalha. Então, um som da natureza, com fundo de tela que não tem nada passando, a criança ela começa a voltar para o centro da atenção dela. E esses vídeos tem no seu canal.
Eu tenho alguns no meu canal, sim, tem as meditações guiadas. Então, E tem uns depois o de áudio pessoal que tem eu que mesmo entrar uso. lá no seu perfil Sim, para entrar no canal. sim, sim. Eu só vou ler umas perguntas para a gente não perder Vamos aqui o lá. fio da meada, senão a gente perde e o pessoal não tem resposta. Deixa eu Uhum. voltar aqui, ó. Eu não sei porquê, mas por mais que eu tente me concentrar, eu não consigo e acaba que não funciona, eu fico muito triste. O Daniel falou isso, Tá. que ele não consegue se conectar naquele momento. Mas eu acho que é um exercício mesmo, né, Cassim? É um exercício, Daniel. Uma coisa que você pode fazer para testar e até para desencanar é assim, eu não sei qual que é a expectativa que você tem com relação à meditação. De repente, você está com aquela expectativa que vai ficar 20 minutos, meia hora, uma hora pensando em nada e quando abrir os olhos vai ter acontecido uma magia em volta. Não acontece, realmente. Se você conseguir ficar, Daniel, 2 minutos em estado meditativo, você conseguiu uma grande vitória. Então, coloca ali um som de fundo, não liga a TV, não liga nada e faz, a princípio, uma meditação de respiração. Foca Tá. na respiração. O que é focar? É focar mesmo. Você puxa o ar. Ó, esse pequeno estado que a gente ficou agora de 2 segundos é um estado meditativo. O que Que a você gente precisa não fazer? respira direito, né? Não A gente respira, a não respiração respira, é é curta. tudo automático e a gente esquece de respirar. Eu, às vezes, quando eu tô Exatamente. muito agitada, enfim, preocupada e tá um momento hard mesmo, aí eu deixo eu respirar. Daí você respira de verdade, aí parece que o negócio Muda. melhora, né? Muda mesmo. Eu vi num desses treinamentos que eu frequentei de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, o Paulo Vieira fala isso. Você faz uma respiração profunda quando você vai trocar de uma tarefa para outra, uma respiração muito profunda, você vai oxigenar tanto o teu cérebro que ele vai entender o seguinte, outra coisa vai acontecer a partir de agora. Você meio que encerra um ciclo neurológico e começa outro. Legal. Não sou médico, neurologista, nem nada para afirmar potencialmente Sim. isso, mas é o que os treinadores falam. E quando a gente faz, muda. Dá um bem-estar, né? O famoso respirar quando você está nervoso já muda. Se você está com muita raiva, muito nervoso, alguma coisa aconteceu, você faz uma respiração profunda, muito profunda, você volta depois de 3 segundos diferente. Muito bom. Então, respirem. Eu vou ler outra Respirem. pergunta aqui, ó. A Tá. Lu disse, uma criança de 12 anos faz qual meditação? Eu acho que ela já pode fazer 12. essa que você criou, né? Já pode fazer. As meditações que eu escrevi são ali a partir de 4 anos, já dá para fazer. Essas que são as guiadas. As de áudio qualquer criança pode ouvir. Mas a meditação guiada a partir de 4 anos. 12, ótima idade para fazer essa meditação também. É uma meditação curta de 4, 5 minutos. Tem uma jornada, ela começa e termina. Então, é pouco tempo, qualquer criança consegue focar e já tem benefício. E tem um lugar assim que, geralmente, quando a gente faz meditação, eles pedem para que a gente procure, a maioria pede, né? Para que você procure um lugar que você se sinta bem, confortável, normalmente deitado. E para a criança não é diferente também, né? Não é diferente. O ideal é que ele esteja num lugar confortável. Pode ser um puff, pode ser um sofá, pode ser na cama, não tem problema. Mas ela tem que se sentir bem. E assim, Nada um exemplo. forçado, né? Nada forçado. A criança vai dormir, então ela vai dormir, não adianta meditar no sofá. Já leva ela para a cama, medita na cama, porque ela vai relaxar e vai adormecer ali. Se você faz no sofá, ela pode adormecer, ficar sonolenta, você pega no colo para levar para a cama, ela acorda. Então, já faça no lugar que tem que fazer. O grande temor dos pais, que saem do quarto, assim, fechando da maçaneta, como se nada tivesse acontecendo. Parece uma ladra, né? Especialista no silêncio. É um ninja, né? Ai, meu Deus. Ó, a Val tá aqui também, a Val querida, dizendo que você já ajudou ela a segurar muitas situações de estresse. Com a meditação fica mais fácil mesmo, né? A gente tentar controlar. A gente não consegue mudar algumas coisas, mas a gente consegue mudar o que está na gente, né? Sim, totalmente. Isso é, inclusive, um conceito filosófico do estoicismo que diz, né? Você foca no que você tem controle e não no que você não tem controle. O princípio da ansiedade está aí. Se você for focar onde você não tem controle, a situação de estresse e ansiedade ela fica enorme. Você não dorme, você está à noite. Não tem nada que você possa fazer no seu trabalho à noite. Ele começa amanhã cedo. E você fica pensando no que vai fazer amanhã cedo. Ou no que não fez hoje. Não tem controle. Já foi ou será. Sim. Você tem controle? Não agora. Então você e a foca gente no fica agora. sofrendo, né, com aquilo e não dá. Totalmente. Não dá. Não muda. Você tem insônia, tem ansiedade, um monte de transtorno aí. Existe um horário específico nesse seu programa ou não? Tem meditação para o dia, para a noite?
No programa, eu fiz 3 meditações. Então, uma para quando a criança acorda, logo que ela acorda, vai Legal. ativar um estado nela de pensamento positivo, de olhar para as coisas de uma maneira sempre positiva. Então, ela já começa assim, chama O Dia Será Incrível, é a meditação. Então, ela Uau. já fica com aquilo, hoje meu dia será incrível. Aí eu Tá. tenho uma outra na parte da tarde, eu recomendo, né? Na parte da tarde, pós-almoço, olha ela aí. Na parte da O tarde, dia será pós-almoço. incrível. Olha ela aí. Essa da tarde é uma meditação que eu chamo de perdão e gratidão. Com Tá. base no Ho Oponopono, que é uma técnica também. Então a criança faz aquilo com um senso de, literalmente, agradecer as coisas que tem, agradecer as coisas que viveu, começar a prestar atenção e estar presente ali. E eu tenho a meditação da noite, que é o boa noite, literalmente. A criança ouve, Pra poder ela dar já uma sabe que ela relaxada. vai relaxar e vai encaminhar para dormir. E quanto tempo Exatamente. dura mais ou menos, Cassim? Ó, cada áudio desse tem em torno de 3 a 6 minutos, talvez, cada um Tá. desses áudios. Eles são bem curtinhos. Ah, então não é uma coisa prolongada, né? Porque pra Não, criança, não. tá vendo, ó, não dá. Bom, que a Maite ainda ela é muito pequenininha, mas tipo, 1 minuto não dá. Na idade que ela tá, realmente, não dá para colocar uma meditação guiada que ela vai ouvir. Nem o legal da desenho, meditação- né? Nem o desenho. Depois de 1 minuto ela já não quer mais. É. O Mal, O pega legal ela aqui, para por essa, favor. o legal para essa Mal, idade, pega ela aqui, tá. por favor. Ela tá se jogando. Vem cá. Pronto. Vem cá. O legal dessa idade é as músicas têm o poder de acalmar as crianças, né? A gente como adulto, né? Você ouve uma música que você Sim, gosta, Maite você fica ama a música, invencível. ama. E se der uma música mais triste, ou que te traga uma memória triste, a música tem muito poder, né? Um poder emocional muito forte. Sim, é muito Então, incrível. a meditação para noite, para dormir, como ela começa com uma musiquinha, a criança cria ali uma âncora. Ah, quando é aquela musiquinha, eu já sei que eu vou encaminhar para descansar, para relaxar e para dormir. Então, isso é o legal de dar continuidade num programa de meditação. Porque às vezes a pessoa faz uma vez, não dá certo, já abandona. Sim, tem Ou, que... eu é um fiz uma treino, semana, né? literalmente, né? Se fiz uma semana, não deu certo, calma, gente, continua fazendo. A criança não aprendeu a andar no primeiro dia nem na primeira semana. É um Sim. processo, engatinhar, levantar, andar, fala, tudo é um longo processo. E a meditação também é um longo processo. Dependendo da idade, você tem resultado na primeira noite, no primeiro dia. Tem Sim. vários depoimentos de crianças, inclusive de adultos, que fazem a meditação para insônia, por exemplo, e dorme na primeira noite. Fala, eu não sei o que você fala depois de meia hora, porque eu durmo antes. Então já tem gente que tem poder de concentração maior e tudo mais. Sim. Mas funciona, a gente tem que insistir, porque tem muitos benefícios. E para quem tem 2 filhos, dá para fazer com os 2 juntos. Assim, mesmo Dá. que seja uma idade diferente e tal. Eu acho Dá que é pra até mais fazer. fácil, tipo, que você faz uma coisa, uma atividade, como se fosse uma atividade com os 2, né? Sim, vira um momento deles, né? É o ritual Sim. deles. É. Então, independente da idade, coloca os dois. Olha, importante falar, a gente vai meditar agora. E outra coisa importante, não forçar a meditação. Porque se essa criança pega Tá. birra e raiva da meditação, Tá, ela não nunca vai. mais vai querer experimentar ao longo da vida. Então vai influenciar na Sim. vida adulta dela. Então tem que ser lúdico, tem que ser um momento de tranquilidade. Tem muitas mães que me mandam mensagens falando assim, ó, a gente testou no YouTube as meditações, a minha filha escolheu a sua meditação e ela gostou da sua voz. Ela gosta do tio Cassim. E nunca me viu. Ah, Não sabe quem eu uau. sou. Porque na meditação que eu fiz, eu não apareço no vídeo falando. Eu coloco um Sim. fundo, só um vídeo de fundo, uma imagem, e é a voz, é o poder da voz, é o poder isso da é o que já comunicação. estava disponível lá no YouTube, que não é o programa. É isso Isso, que você está dizendo. Tá. Exato. E Cassim, eu acho que para os pais também, né? Principalmente quem não tem o hábito e tal, acaba criando e de repente pode se interessar também para fazer meditação, né? Porque Sim, sim. você tá ali com a criança, de alguma forma você se envolve também com aquilo, não? Também, também. Tem casos de pais que começaram a meditar porque colocaram para os filhos e falaram, nossa, se funcionou, se foi tão legal para a criança, eu vou experimentar também. E outro caso de pais que aprenderam a meditar, inclusive comigo, conheceram a meditação comigo, e falam assim, eu posso meditar com o meu filho? Eu falei, sim, claro que pode, né? Isso tudo veio dessa demanda, né? De eu fazer Sim. primeiro para os meus filhos. Que eles e a hoje princípio pedem, ficava né? só Virou uma Eles rotina. pedem. Meditam sempre, sempre. Todas as noites eles meditam. E o John, essa noite mesmo, ontem à noite, o John falou assim, papai, faz uma meditação para dormir? Faço. Você quer alguma história que já existe ou você quer que eu invente uma história? Não, Tá. eu invento uma história. Aí eu faço a meditação, eu coloco um fundinho musical e crio uma meditação na hora para ele, fazendo todo o trajeto da meditação, né? Um caminho. Sim, que tem todo um programinha para começo, Sim. meio e fim, né? Exato. É quase que uma história, é quase que uma história. Não é uma história porque tem aquela magia do imagine que você está, e essa palavrinha imagine, ela é muito, muito literalmente mágica Eu na cabeça das adoro pessoas. isso. Sabe que eu falo pro Mal, que eu sempre brinco com ele, às vezes, mesmo antes dessa história de meditar, porque hoje em dia meio que a gente tem falado muito sobre isso, né?
mas eu brinco que eu faço historinhas na minha cabeça, assim. Então, às vezes, antes de dormir, eu crio cenas, sei lá, coisas que eu gostaria que acontecessem, que eu quero, e vou criando aquela historinha, sabe? E aí eu acabo adormecendo. Funciona Muito também. legal. Funciona muito. Isso é a visualização, né? É o poder da visualização. E olha, isso é muito, muito real. Enquanto a gente fala isso no ambiente familiar ou de amigos, às vezes as pessoas duvidam. Mas quando você ouve uma pessoa, por exemplo, um atleta olímpico, que foi campeão várias vezes de natação, e ele fala o seguinte, olha, eu sempre usei a mentalização. Na noite anterior, eu mentalizava por horas e horas como era cada abraçada, como que eu estava chegando, como que eu pulava, como que eu virava e como eu subia no pódio. E eu ouvi isso do Xuxa, que virou um grande amigo meu, e é o que ele diz. Mas quando, de repente, uma pessoa desconhecida fala, né, parece até balela, o povo não liga. Sim, aí você escuta um Xuxa falar um negócio desse e fala, eita, é verdade, olha, pessoas de alta performance, né? Exato, conseguem resultado e praticam a visualização. Então, sim, visualização faz muita diferença, faz muito sentido. Ó, a Regiane falou aqui que a Clotilde está ali atrás meditando, ó. Ali dormindo. Olha, eu achei que era um bicho de pelúcia. Não, é a Clotilde. Olha só. Ela tá dormindo. Achei que era um brinquedinho. Não, é quase, dá pra Tá tão quietinha, né? Tá dormindo isso. Um beijo pra você, Rê. E a Viviane tá falando aqui, ó. Eu tenho um filho de quase 3 anos e sempre que ele está agitado, coloco a meditação do Cassim e dá super certo. Em alguns minutos o Davi dorme. Olha que legal. Parabéns! Muito legal. E essa meditação é meditação para insônia. Ou seja, meditação para adulto. Ela chama meditação para insônia porque ela é, como posso dizer, é uma solução para insônia, né? Uma alternativa de solução para insônia. Mas no fundo é uma meditação para te colocar em estado de sonolência, para te colocar num caminho de dormir melhor. Sim. Essa meditação, Karina, ela tá com quase 450 mil visualizações no YouTube. Foi uma grande surpresa. Eu nunca imaginei que fosse chegar nisso, nunca imaginei. E foi essa que você colocou porque os seus filhos pediram para compartilhar com os amigos ou não? Veio depois isso? Não. Essa veio depois, depois. Inclusive, o John, ele pede essa. Eu nem falo que é para adulto ou que não é. Né? Ele escolheu, ele gosta. Papai, coloca aquela da insônia. Se funciona para ele, tá lindo, né? Coloque pronto, essa. Porque essa, ela tem no meio do texto, eu falo para a pessoa contrair todos os músculos do corpo e relaxar. Vai um grupo de cada vez, depois todos. E ele gosta de fazer isso. Que legal. Então ele tá lá, contrai os músculos do corpo, ele fica todo contraído assim, e agora solte, ele relaxa. Ele dorme em 5 minutos, é espetacular. Nossa, eu preciso fazer com a Maitê quando ela começar a entender. Logo, logo ela começa a se conectar. Eu não sei se foi no seu material que eu li, ou se foi em outro lugar, que normalmente crianças que meditam serão adultos melhores. Que a gente vai criar um mundo melhor. Então vamos meditar, né? Pelo amor de Deus. Vamos meditar, vamos. Eu vou até ler a frase exata aqui. Foi no seu material, né? Foi. Tem uma frase do Dalai Lama. Isso, era do Dalai Lama mesmo. Aí ele diz o seguinte, ó. Se toda criança de 8 anos aprendesse a meditar, a violência no mundo acabaria em uma geração. Gente, isso é incrível. É incrível, porque realmente a criança, ele está falando de 8 anos, mas a gente está falando de crianças ali que conseguem entender o que é falado. A gente pode colocar a partir de 4, 5 anos. Sim. Mas ela inicia um processo e ela vira uma criança que medita todos os dias, seja por 1 minuto, é sempre um estado de presença, é sempre uma autoavaliação, é um estado de estar focado, é um estado de entender o outro, é um estado de não raiva, é um estado de não ser reativo, de compreensão, de compaixão. É muita coisa que você ganha no estado de meditação. E se as crianças passassem a meditar, essa criança vira um adolescente melhor, um adulto melhor e com certeza um mundo completamente diferente e melhor. Porque a Maitê, por exemplo, ela tá na fase da birra, tá vendo? Ó, cada hora é uma coisa. E aí, normalmente, como ainda não dá pra fazer uma coisa como essa, eu sempre falo pra ela, quer um abraço? Porque ela não sabe controlar os sentimentos, né? E a gente vai aprendendo isso, mesmo com 4, 5 anos. Sim. Então, eu acho que é meio que já um teste aqui pra gente começar a meditar essa menina, né? Com certeza. Uma coisa que você pode fazer com ela, se você sentir que ela tem, que ela tá agitada e tal, agacha na altura dela. Sim, fala, eu sempre falo olhando pros olhos, né? Tipo, na altura dela, pra mostrar de igual pra igual ali, né? Filha, vamos respirar uma vez com a mamãe? Uma vez? Ó, fecha o olho, olha aqui pra mim, olha pra mim. Puxa o ar. Solta o ar. Legal. E só. Faz uma. Uma vez. Aí depois, filha, vamos fazer 2 respirações aos poucos. Vai chegar um dia que se você conseguir fazer 10 respirações com ela, na frente dela, ela começou a entrar no estado de meditação. Logo ela consegue ouvir
a guia, né? As palavras que a gente vai dizendo. Mas o respirar, uma respiração profunda e soltar esse ar, ela já começou a entender dentro dessa fração que existe um poder ali, que tem um foco, que tem um eu ali. Meu, isso é muito legal, eu amo. É. E aqui a Érica, ó, ela é minha amiga, inclusive. Ela tem 2 crianças. Eu não sei quanto tempo tem o Arthur, mas ele deve estar com 5, 6. A gente perde um pouco a conta, né? Mas a menina, ela deve ter a idade da Maitê, um pouquinho mais velha, talvez. Mas assim, eu acho que dá para ela começar já com os 2, né, Érica? Tenta hoje, pelo amor de Deus. Dá sim, tenta hoje. E esse como é link... que faz? E agora explica, né? Como é que a gente faz para adquirir esse material? Entra lá no seu perfil, conta tudo, porque o pessoal quer saber aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho um e-book... Só responder aqui, ó. Maria perguntou com 2 anos se funciona. Anos. Com 2 anos, Maria, eu recomendo colocar musiquinhas de fundo. Som da natureza, som do mar, sabe? Às vezes até um som de chuva para dormir. Que é um som mais relaxante, baixinho. Sim. Só para poder criar um ambiente mais aconchegante, diferenciado daquele barulho do dia a dia. E no caso de sons da natureza, ela vai acabar, essa criança, ela começa a prestar atenção nos sons. Porque tem um passarinho, tem um outro barulho depois, de vento. Né? Então eu recomendo esse tipo de som por enquanto. E claro, né, a gente entende também, se você conversa com uma criança de 2 anos, se você inicia um processo de conversa com ela, por mais que seja difícil a atenção, mas quando a mãe está falando com o filho, né, esse filho está olhando para ela. A mãe tem poder de comunicação ali. Sim. Né? Então, uma respiração, fazer seguir também a mão pode ser muito interessante. Você pode pegar um objeto, um brinquedinho que seja assim, e falar para olhar. Você faz um movimento muito lento para um lado, muito lento para o outro. Você está fazendo um estado de foco. Não deixa de ser meditação. Ela só não é guiada. Então, e eles são muito esponjinha, né? Eles observam tudo que a gente faz. Então, essas dicas são preciosas, assim, porque dá realmente para colocar em prática. Faça que faz diferença sim. E como a gente encontra tudo isso? Isso, vamos lá. Então é o seguinte, ó, vocês agora têm o meu perfil aqui, é Cassim. Quem está aqui acompanhando a live, faz o seguinte, manda uma mensagem para mim assim que acabar a live, manda um oi, manda Cassim, eu quero receber um e-book. Eu vou dar para todo mundo que está aqui na nossa live um e-book, que é um guia sobre meditação para crianças. Esse guia, ele está dentro desse meu programa, que vai ser lançado na sexta-feira. Com os áudios, com o e-book e com um outro presente que eu vou dar para quem estiver lá no programa. Mas por hoje, manda uma mensagem para mim na hora que acabar a live, falando que assim, eu quero o e-book. Aí eu vou encaminhar vocês. Eu encaminho ali para vocês por e-mail, por mensagem no Instagram, como que vai funcionar. Eu vou precisar do e-mail de vocês para enviar o e-book. Então, quem quiser já mandar, Cassim, eu quero o e-book, e mandar o e-mail, já não bastante. É ótimo, porque aí já manda agora. Quer dizer, agora não, Isso. Espera que a gente não espera acabar essa live. Aí você entra lá no perfil dele, manda mensagem, manda o e-mail, eu quero. Exato. E vamos lá. Perfeito, eu vou mandar o e-book de presente para todo mundo que está na nossa live aqui e que for assistir durante as 24 horas que ficar no ar. E aí na sexta-feira a pessoa pode ter acesso ao programa. Isso, e aí quem passou o e-mail para receber esse e-book, eu mando por e-mail. Informar. Tá. Isso, informa por e-mail ali sobre o lançamento do programa inteiro, com os áudios, tudo como vai funcionar. Eu aviso vocês ali. Gente, é um programa inédito. Pelo perfil do Cassim, vocês já conseguem ter acesso ao YouTube. Ele falou muitas coisas legais. Vocês viram que tem trocentos mil acessos. Então, assim, o negócio funciona, porque senão as pessoas não estariam visualizando, né? Exatamente. Então, vamos testar, e testar, assim, várias vezes. Porque às vezes na primeira vez não vai dar certo, às vezes não foi o dia bom. Às vezes a gente também não tá com uma energia boa, sabe? Então, vamos testar outras vezes, né? Não desista. Não desista. O importante é a gente realmente insistir nisso, porque quando a gente insiste em alguma coisa que vai trazer resultado e que vai fazer bem pra gente, uau, é aí que a gente tem que insistir. Né? A gente insistiu para andar, caiu, machucou, a gente insistiu para andar de bicicleta, a gente insistiu para falar um outro idioma, para aprender música. Pensa nisso, eu toco violão desde os 14 anos. Meu Deus. 25, 26 anos. O que é tocar um violão? É colocar o seu dedo numa corda de aço que vai ficar cortando o seu dedo no começo até criar calo. Né? O calo é a prova irrefutável ali da sua prática e da sua resiliência. Por isso, hoje funciona. Então, meditar é a mesma coisa. Qualquer coisa que a gente queira fazer é isso.